Ora viva! No seu artigo desta semana no Expresso, Miguel Sousa Tavares passa em revista a atualidade nacional e internacional. Os incêndios, a reação do governo e como André Ventura tentou aproveitar a situação, e Gaza, uma vez mais. Ainda há tempo para uma viagem ao Algarve da juventude do cronista e para olhar para o clássico de sábado entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Eu sou o João Pedro Barros, editor online do Expresso, e este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz arranca dentro de instantes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Viva, Miguel. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos aqui passar por todos os pontos da sua crónica desta semana, começando pelos incêndios. Cita o Ministro da Agricultura, que refere um estudo do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, que analisou os 5 incêndios superiores a 10 mil hectares nas últimas semanas em Portugal e conclui-se que pouco mais de 4% da área ardida tenha sido de eucalipto. Eu acredito, pelo que escreve, que duvide destes números, mas de qualquer forma penso que isto não muda a sua visão, que já conhecemos, de que a mancha de eucaliptos e de pinheiros mansos em Portugal é em grande parte responsável por este flagelo dos fogos. Com certeza, quer dizer, eu não sei como é que esses números foram encontrados, porque eu, como todos os portugueses, não vimos olivais a arder, não vimos castanheiros a arder, não vimos carvalhos a arder. O que a gente viu sistematicamente era eucaliptos e pinheiros mansos e depois um bocado de mato. Mas eu devo dizer que também estes estudos deixam-me sempre de pé atrás, que há tempos li um estudo semelhante, também proveniente do Ministério da Agricultura, que dizia que os abacates gastavam tanta água como uma oliveira, e portanto eu desde aí acho que consegues arranjar estudos para todos os gostos. E isso tem a ver um pouco com aquilo que refere na crónica de que é inevitável que nas épocas de incêndios apareçam os defensores dos eucaliptos. Aparecem sempre, porque os eucaliptos ficam no banco dos réus e então aparecem sempre os defensores dos incêndios. Nós vamos ver aí vários artigos, eu até já conheço a equipe que costuma fazer isso, a dizer que não, que os eucaliptos não fazem mal nenhum. Vamos lá ver. Canos mantidos pelas próprias celuloses, com vigilância 24 horas por dia na época de incêndios e não só, com os aceiros feitos, com pontos de água prontos a serem acionados, com o mato limpo, etc., possam ficar imunes aos incêndios. Agora, o que a gente vê por Portugal inteiro, basta fazer A1, Autoestrada do Norte, a gente olha para a esquerda, olha para a direita, e mesmo na A2 já se começam a ver ilhas de eucaliptos no Alentejo. Agora, o que nós vemos, e é isso que eu digo no meu texto, é as aldeias rodeadas de eucaliptos, e a chegar até às casas. Aquilo que eu contesto, eu digo que isto perdeu-se uma sabedoria antiga, em que exatamente para fugir aos incêndios, para além de que as serras não estavam arborizadas como agora, o que dominava era o pastoreio, os prados, mas para além disso, o que havia à roda das aldeias era vinhos, vinhas, quintais, jardins, pomares, quer dizer, coisas que não são inflamáveis. E a floresta, se existia, ficava afastada da aldeia, não ficava em cima das casas, como acontece hoje em dia. O Miguel também não é sensível à ideia de que a desertificação do interior também é uma grande causa para estes incêndios. E de resto é uma ideia que o PCP ampliou no debate de ontem, que junta a isto o próprio abandono dos serviços do Estado das regiões do interior. Com certeza, eu escrevo sobre isso há muitos anos. Eu acho que tudo isto começou no primeiro governo de Cavaco Silva, quando ele vendeu a agricultura portuguesa a troco de 120 milhões de contos na altura a Bruxelas, que era do interesse dos franceses e dos holandeses, nomeadamente, não terem concorrência. A partir do momento em que se começou a pagar aos agricultores para se irem embora, foi toda uma cadeia de desastres sucessivos que aconteceu no país, porque atrás da morte da agricultura vem a morte do mundo rural. Atrás da morte do mundo rural vem a morte das aldeias, as pessoas ficam sem trabalho, ficam sem nada que fazer, passam para as cidades que já estão sobrecarregadas, onde não encontram habitação. Quer dizer, tudo isto é uma cadeia de desastre que começa de facto com o abandono da agricultura. Quando se dá o 25 de Abril, nós tínhamos 17% da população portuguesa emprego na agricultura. Era um número muito grande, era sim senhora, mas era reconvertível a agricultura que se fazia para outras formas, para a agroindústria, etc., para que as fábricas, por exemplo, concentrado de tomate, etc., ficassem todas no interior. Isso não foi feito. Achou-se que Portugal
ia ser um país de prestação de serviços e não precisava de atividade primária, nem agricultura, nem pescas, nem minas. Foi um desastre colossal que eu atribuo a uma falta de cultura essencial do Primeiro-Ministro então. Eu passo agora precisamente para o debate de quarta-feira. Viu alguma novidade no que foi dito ou de facto a sua esperança de que algo mude com ou sem impacto para a floresta é nula? Não, eu não vi novidade nenhuma, vi uma atitude, se quiser, nova do Primeiro-Ministro, mais humildade, quando diz que está aberto a falar com todos para o tal pacto de 25 anos, mas isso era de prever, porque o Primeiro-Ministro não podia continuar na sua postura de que correu tudo bem, embora ele tenha dito que esteve sempre ao leme, eu acho que não há nenhum português que leve isso à letra, não é? E, portanto, houve alguma postura nova de humildade da parte do Governo, mas não vi nada de substancialmente diferente. O Luís Carneiro começou por fazer considerações acertadas, mas depois caiu naquela algazarra parlamentar que não é possível expor ideias, nem é possível trocar argumentos. E sobre a anunciada Comissão Parlamentar de Inquérito e a Comissão Técnica proposta pelo PS, acha que alguma delas pode de facto trazer resultados úteis? A Comissão Parlamentar de Inquérito não é propriamente um instrumento adequado para avaliar isto. Acho que uma comissão independente, com 12 peritos independentes ligados à questão dos fogos, à questão do ordenamento do território, é sem dúvida o melhor caminho para tentarmos perceber o que é que aconteceu, porque é que aconteceu e tentar garantir que não volta a acontecer na mesma dimensão. Agora, fartos de comissões estamos nós, e o problema em Portugal é que quando se faz uma comissão, a comissão apresenta as suas conclusões e elas vão imediatamente para a gaveta. Há países como a Inglaterra, onde o resultado das comissões técnicas nomeadas são de execução obrigatória pelo governo. Em Portugal não são. Portanto, por um lado é bom que haja uma comissão técnica, por outro lado eu prevejo que vai já ser inútil o seu trabalho. E em Inglaterra não só isso, como as conclusões se mantêm mesmo que o governo mude, as conclusões práticas dessas comissões são aproveitadas e implementadas de outra forma e acompanhadas de outra forma, não é? E é isso que faz sentido, quer dizer, se chama uma comissão técnica e independente, ela está para além dos governos, está para além dos partidos, está para além da conjuntura política. Vamos ao seu terceiro ponto, fala de Montenegro e da sua relação com André Ventura e sugere um Conselho de Ministros em Fátima. Quer explicar isto? Não, eu sugiro isso. Eu estou a brincar com o Conselho de Ministros em Viseu, que eu sei uma atitude completamente ridícula. Quer dizer, de repente o governo está ausente e avança do Pontal para um Conselho de Ministros extraordinário em Viseu, porque Viseu fica no interior do país. E o governo achava que, chamando aquilo extraordinário e sendo em Viseu, que acalmava as vozes de protesto e as vozes que dizem que o interior do país foi abandonado outra vez. E depois digo que ao ver a atuação de André Ventura, que esteve de férias, desaparecido 10 dias, de férias 3 semanas, e quando apareceu atirou-se aos salvados dos incêndios para tentar colher dali algum benefício, chegando a um extremo ridículo daquela cena dele e outro correligionário supostamente a apagarem um incêndio. E portanto o que eu digo é que se este é o parceiro, Luís Montenegro, vai escolher preferencialmente para governar nos próximos 4 anos, então recomendo-lhe um Conselho de Ministros em Fátima, porque vai precisar de um milagre para que as coisas corram bem. Fala depois da gestão de crises de Montenegro, algo que curiosamente era apontado como um ponto forte de António Costa. Para dizer assim de uma maneira bastante direta, se calhar simplista, acha que o Primeiro-Ministro não tem grande jeito para lidar com estas crises? Não o tem demonstrado até agora, de facto. Não tem demonstrado. Tem demonstrado que oscila, que não vê a onda a vir antes que ela rebente na areia, só é reativo, não é preventivo em relação às coisas, e depois fica um bocadinho perdido. Eu, para continuar a usar a imagem da onda, eu acho que o Primeiro-Ministro é como aquelas pessoas que metem-se ali na zona entre a rebentação e a ondulação, vem uma onda e eles não sabem se são de recuar, fugir, se são de avançar e furar a onda e acabam enrolados por ela. Este é um bocadinho o comportamento que eu tenho visto de Luís Montenegro quando as coisas apertam. E isso é preocupante, como preocupante foi, já escrevi sobre isso, creio que há 15 dias, a história do Pontal. A história do Pontal revela uma falta de sensibilidade e uma falta de atenção aos sinais da política e aos sinais de fogo que atravessava um país que é altamente preocupante, tanto que não envolveu apenas o Primeiro-Ministro, mas todo o Governo e o PSD e o CDS. E acha que Luís Montenegro aprendeu alguma coisa com isto para o futuro, para futuras crises desta e de outra magnitude? Mas, Pedro, eu acho que o problema dos políticos é
eles se calhar aprendem alguma coisa, mas depois mete-se a conjuntura política, mete-se a vontade de não dar o braço a torcer, mete-se a vontade de não dizer nós falhámos em 2025 nos incêndios, quer dizer, mete-se um orgulho pessoal que acaba por sobrelevar e afastar tudo o resto. Porque, E se calhar as máquinas partidárias também, não é? sim, as máquinas partidárias e aqueles tipos que lhes fazem a imagem, aquelas agências que dizem não, você não pode agora ir dizer que se ficou mal nos incêndios, tem que dizer que esteve sem problema, etc. Quer dizer, é esta prevalência da ideia de que uma propaganda bem feita sobrepõe-se sempre à realidade que eu acho que é altamente prejudicial à política portuguesa, porque francamente eu acho que até que se o Primeiro-Ministro dissesse, olhem, nós não nos correu nada bem, nós cometemos imensos erros, aquilo que vamos fazer é não voltar a cometê-los para o ano. Se ele dissesse isto, eu acho que uma maioria de portugueses entendia e apoiavam. Agora, quando o vemos a dizer está tudo bem, estive sem problema, agora o Conselho de Ministros em Viseu, 45 medidas para apoiar as pessoas que tiveram prejuízos, quer dizer, isso não é nada, não é verdadeiramente coisa alguma. Vamos agora ao seu quarto ponto. Faz mais uma viagem nostálgica ao Algarve, neste caso para falar de Lagos e da Praia Dona Ana. Conclui que ali se trata do poder local no seu pior, ainda que, como refere, a intervenção que foi feita nessa praia tenha tido a anuência de várias entidades. Quer explicar um bocado esta situação e de como ela, penso eu, é no fundo um espelho daquilo que se passa em muitas zonas da região do Algarve também? Bom, de facto a Praia Dona Ana foi a praia da minha infância e da minha juventude, portanto eu tenho uma relação muito especial com ela, que a maioria das pessoas não tem, mas bastaria que se pusesse uma fotografia do que era a Praia Dona Ana de antes. Fotografias essas que continuam a ser usadas pelo turismo de Portugal para promover o Algarve, o que é extraordinário. Continuam a promover com fotografias de um passado que já não existe. Mas se pusessem uma fotografia dessas, de antigamente, que é uns anos 70, 80, ao lado de uma fotografia do que é a praia hoje em dia, eu acho que não haveria melhor exemplo da selvageria urbanística, ordenamento do território, ambiental, que foi levado a cabo no Algarve. Acho que a Praia Dona Ana é um exemplo perfeito, e acima dela, como eu escrevo no meu texto, também a Ponta da Piedade, que era um simples promontório com farol, e hoje é uma urbanização altamente povoada, e à frente da qual, porque não se pode construir exatamente em cima da falésia, porque os prédios ruiriam, então a Câmara plantou uns arbustozinhos e diz que está a regenerar a natureza, como se fôssemos todos estúpidos, como se fôssemos todos cegos, ou como se fôssemos todos sem memória do que era aquilo antes. No seu quinto e último ponto, voltamos a Gaza. Eu confesso que já me falta um pouco de capacidade para introduzir este tema, mas na segunda-feira um ataque israelita ao hospital Nasser matou 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas e vários profissionais de saúde. Netanyahu disse no final do dia que se tinha tratado de um incidente trágico, mais um, e que seria investigado. E no dia seguinte o exército israelita justificou o ataque com uma câmara do Hamas que estaria localizada no hospital e garantiu que 6 das pessoas mortas eram terroristas. Trump disse mais tarde que não tinha ficado contente com isto. O que é que há a dizer mais, Miguel? Bom, a novidade aqui é que normalmente os IDF, o Exército de Israel, quando comete estas barbaridades, diz que foi atrás de terroristas que estavam lá. Desta vez não. Foi atrás de uma suposta câmara do Hamas que estava instalada no hospital. E então, para calar a câmara, para liquidar, matou 20 pessoas, atacou um hospital. Nós estamos a assistir a coisas que eram impensáveis. Nem mesmo durante a Segunda Guerra se via ataques deliberados a hospitais. Nunca se viu. Israel está a quebrar todas as regras da lei da guerra, todas e mais alguma, impunemente, porque deixam-no fazer. E, de facto, como o João Pedro diz, já não há palavras para descrever aquilo. É impossível. Quer dizer, eu insurjo no meu texto contra uma comentadora que eu vi no outro dia a defender o ataque ao hospital, a defender o genocídio, a dizer que tudo aquilo é propaganda do Hamas, não morreram 62 mil pessoas, a maioria eram terroristas, etc. Quer dizer, eu pergunto-me se estas pessoas têm consciência de que um dia os seus filhos, os seus netos, vão-nos perguntar como é que foi possível viver com este genocídio a acontecer há 2 anos debaixo dos olhos, deixá-lo continuar e até apoiá-lo. Eu agora, quando vejo a excursão marítima que vai ser tentada novamente outra excursão para levar mantimentos a Gaza e onde vai embarcar a Mariana Mortágua, já sei que aquilo não dá em nada, é um puro exercício de propaganda, Israel não vai deixar o barco aproximar-se,
Agora, acharia muito mais útil que os partidos políticos, com o Bloco de Esquerda à cabeça, porque tem sido ativo nesta questão, convocassem uma excursão para dentro do Palácio de São Bento, para pressionar o governo português a cumprir com a decência que o obriga a Constituição da República, do que estar agora a embarcar a líder do Bloco de Esquerda numa excursãozinha num cruzeiro até ao largo da faixa de Gaza e depois voltar para trás. Este ataque, Miguel, tem ainda uma peculiaridade, que é, houve um primeiro ataque e depois 10 minutos depois um segundo, o que faz com que as pessoas que ocorreram ao primeiro ataque também tenham sido vítimas. Exatamente. Aliás, a maioria que creio eu foi vítima do segundo ataque israelita. Exatamente, e demonstra que o primeiro ataque não foi por acaso, não foi um acidente, porque entre um e outro estão 10 minutos. 10 minutos com as tecnologias existentes hoje em dia é tempo mais do que suficiente para saber que alvo é que se tinha atingido ao certo e que alvo é que se poderia atingir com o segundo tiro. Nenhum. Isto foi como o ataque à tenda onde estavam 6 jornalistas, que foram todos mortos, e era uma tenda que estava ao pé de um hospital, mas perfeitamente identificada, e vem um avião e dispara um único míssil contra a tenda. Quer dizer, aquilo foi obviamente deliberado e obviamente uma tentativa de calar as vozes de jornalistas em Gaza, onde já morreram 248 sobre erro. Em relação à comentadora que refere, está a falar da Helena Ferro Gouveia, não tendo mencionado o nome dela. Sim, sim. E ela surge em quarto lugar nas listas da coligação direita para a Assembleia Municipal de Lisboa. Sim. Acha que isto pode ser um tema nas autárquicas que traga aqui algum problema a Carlos Moedas? Eu acho que devia ser. Devia ser porque é aquilo que eu pergunto, o que é que recomenda para a Assembleia Municipal de Lisboa, o que é que Carlos Moedas vê nela, acha prestigiante ter uma pessoa que para todos os efeitos o que faz é a defesa prática do genocídio em Gaza, e se acha que isso vai bem com a imagem da cidade de Lisboa. Portanto, não sei se terá alguma repercussão, mas devia ter. Chega agora a hora do improviso, com Miguel Sousa Tavares a comentar um tema que não está na sua crónica, e esta semana vamos falar de futebol nacional. Miguel, este sábado temos um Sporting Futebol Clube do Porto. Sendo um conhecido adepto portista, como é que olha para o jogo? Eu olho para o jogo com esperança, naturalmente, mas mais do que isso não vou além disso. A mim o que me faz impressão, e é por isso que eu aceito falar deste tema, é a onda milionária de aquisições que está a ser feita pelos principais clubes portugueses, e nisto inclui o Braga também. O Futebol Clube do Porto é campeão, neste momento já vai à beira dos 100 milhões de gastos. Eu tenho aqui os números, se quiser, Miguel. Tenho aqui um balanço do Transfer Market que diz que são, até ao momento, 89 milhões no Futebol Clube do Porto, 79 no Benfica, 47 no Sporting, e o Braga, como diz, já se aproxima disto, 29 milhões de euros em contratações. João Pedro, mas o mais impressionante para mim é que no Futebol Clube do Porto, por exemplo, todas as contratações são de estrangeiros. No Benfica, praticamente o mesmo. No Sporting, tirando o defesa, que agora não me ocorre o nome, a mesma coisa. Ontem... Ricardo Mangas. Anteontem, a jogar contra os turcos do Fenerbahçe, o Benfica usou 13 jogadores, dos quais só um era português, o António Silva. Ou seja, os clubes portugueses estão ostensivamente a desprezar, a esquecer, a menosprezar os jovens que eles próprios estão a formar. De vez em quando há um que consegue saltar para a primeira equipe e o objetivo é vendê-lo logo. É como estamos a ver agora com o Rodrigo Mora no Futebol Clube do Porto, que eu acho um crime de lesa futebol português, não apenas Futebol Clube do Porto, que ele se vai embora. Enfim, se o Futebol Clube do Porto tiver que o vender pela cláusula de rescisão, sem pagar comissão, não há nada a fazer. Então aí a vergonha, a meu ver, cai sobre os ombros de Jorge Mendes, do empresário de Rodrigo Mora, porque um empresário que tem ali o maior talento emergente no futebol português, um miúdo que acabou de fazer 18 anos e quer mandá-lo para a Arábia Saudita, onde o futebol é apenas uma hipótese, paga rios de dinheiro, é um empresário que não está, em minha opinião, a defender os interesses do seu atleta. Mas voltando atrás, o que mais me impressiona a mim, eu ainda nem consegui decorar o nome de todos os jogadores novos do Futebol Clube do Porto, por exemplo, é a quantidade de dinheiro gasto a comprar muitas vezes esperanças estrangeiras. E eu pergunto, em Portugal não há ninguém capaz, quer dizer, somos um clube que exporta tantos treinadores, tantos jogadores, e só os clubes portugueses de topo é que nos encontram? Parece-me um bocado estranho, e agora, francamente, entramos num desvario de gastos. Eu percebo do lado do Futebol Clube do Porto, porque ano passado tinha a pior equipe que eu me lembro de ver jogar do Porto, portanto era para deitar tudo fora, fazer de novo. Do lado do Benfica está em campanha eleitoral
e o Filipe Vieira não podia deixar de entrar na Liga dos Campeões, como entrou, para calar os seus adversários. Quer dizer Rui Costa, não é? O Rui Costa, exatamente. É o atual presidente. Exato. O Filipe Vieira estava a torcer pelo contrário, pronto. E portanto, no Benfica justifica-se também pela campanha eleitoral. E deixa-me só dizer uma coisa. Nós lemos e ouvimos que o Benfica está com grande saúde financeira, que há candidatos que querem puxar o estádio para 83 mil lugares, há outro que quer fazer um quarteirão inteiro em Lisboa, Rui Costa, etc. Eu gostava muito de ver contas verdadeiras do Benfica. Gostava muito. Porque a forma como o Benfica tem gasto dinheiro hoje nos últimos anos, embora também tenha vendido bem alguns jogadores, francamente, dá que pensar e dá que... Devia haver ali uma auditoria às contas do Benfica feita a sério. Do Futebol Clube do Porto já sabemos que faliu, foi assumido, tinha 8 mil euros em caixa quando André Vilas Boas tomou conta, mas do Benfica dizem-nos que tem uma saúde financeira extraordinária e eu gostava de ver isso demonstrado. O Miguel já referiu o aspecto de haver eleições de Benfica este ano. Eu acrescento que também será um ano decisivo para a centralização dos direitos televisivos, porque o modelo tem de ficar fechado até a final da época. Eu creio que vai ser um ano em que muita gente está a apostar tudo, em que a polémica promete andar sempre um pouco no ar, não é, Miguel? A polémica é assim, já se percebeu que o Benfica não aceita a centralização, porque entende que ganha mais dinheiro vendendo os seus direitos de forma independente do que numa molhada de clubes. Só que há aí um problema para o Benfica, que há um decreto-lei do governo que obriga a centralização. Eu já vi o Benfica saltar por cima de tantas leis que me admirava que saltasse também por cima dessa. Aliás, vi o presidente do Benfica defender abertamente que essa lei não é para cumprir. E depois há outro problema, é que o bolo do dinheiro a distribuir não vai ser igual àquele que aconteceu no passado. Vai ser menos e não vai ser mais, como a Liga de Clubes estima. E, portanto, temos aqui dois problemas graves que eu não sei qual será a solução, francamente. Muito bem, e assim concluímos mais um capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim. Regressamos para a semana, já com a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.